querendo dar spoilers, porque eu sou a rainha dos spoilers. Oi gente, aqui é a Gabriela do blog Palavras e Palavras, como vocês já sabem, e hoje eu vim aqui para contar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre o filme recém-lançado Lar das Crianças Peculiares, que é uma adaptação de um dos livros que eu mais gosto e que quem me conhece sabe que eu só falo sobre isso, que é O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, do Ransom Riggs. Eu não sei exatamente como começar a falar do filme, mas eu gostaria de dizer que eu, como uma pessoa que lê o livro, não me decepcionei tanto assim com a história. Claro que eu fiquei com um pouco de medo, até nos próprios trailers, quando eu vi que eles iam fazer algumas mudanças, algumas adaptações para o cinema. Inclusive a troca de poderes entre Emma e Olive realmente me deixou um pouquinho magoada com Tim Burton. Mas eu achei que no filme essa troca não prejudicou muito na essência da história. É claro que tinha algumas coisas no livro que dependia do poder do fogo de Emma, que acabaram não sendo colocadas no filme, algumas cenas. Mas eu realmente acho que não foi um prejuízo para a história das crianças peculiares. Mas mesmo assim, uma das coisas que me incomodou muito foi a questão de Tim Burton ter feito um filme muito colorido, já que a história é uma história mais de, vamos dizer assim, de mistério, uma história mais de suspense. Eu acho que ele poderia ter trabalhado com uns tons mais frios, com cinza, eu acho que deixaria mais com realmente uma alma de coisa peculiar. E até as próprias fotografias, que inclusive foi uma coisa que eu gostei muito deles terem adaptado as fotografias que tinham no livro para o filme, com o pessoal do elenco. Mas essa questão do elenco em si realmente me incomodou quando ele trocou algumas características básicas dos personagens. Por exemplo, eu me senti um pouco incomodada quando ele colocou Bronwyn, eu falo assim, não sei como é que fala na verdade, quando ele colocou Bronwyn como uma criança e perdeu toda aquela coisa de maternal que ela tinha e que aparece muito mais no Cidade dos Etéreos, mas que mesmo assim é uma característica muito legal dela, uma característica muito própria dela também, principalmente quando a senhorita Peregrine ela é capturada. Spoiler. Mas isso me incomodou um pouco, e outra coisa que eu fiquei um pouco confusa foi com aqueles gêmeos, porque eu realmente não lembro de que eles fizessem parte do orfanato, se eu não me engano eles foram apenas citados no livro, e aí quando chegou lá no filme eles estavam lá. E a gente só descobre para que eles servem quando já tá no finalzinho do filme. Então, até chegar a parte que eles realmente tinham uma cena interessante, que eles realmente mostravam o que eles estavam fazendo ali, eu fiquei me questionando sobre o motivo de terem colocado eles ali. E achei, até essa parte, que tinha sido só pra deixar o filme um pouquinho mais sombrio. Um pouquinho mais relacionado ao que realmente o livro é e ao que deveria o filme parecer, que é em relação a essa questão do mistério e do suspense. Mas, quando eles finalmente mostram pra que eles vieram, fica legal a história. Mas mesmo assim, eu ainda tenho um certo bloqueio com a Claire, que é a menininha lá da boca atrás da cabeça, porque no filme também, mesmo na parte que ela tem uma grande participação, é uma participaçãozinha assim, sabe, bobinha, uma participação que não faz jus realmente ao personagem dela ou à forma como ela é descrita no livro, na minha opinião. E outra coisa é que eu achei que o filme ficou muito infantil. Não que o livro não seja, realmente o livro é aquela coisa infanto-juvenil e tal, mas eu achei que o filme ficou muito voltado para as crianças. Então a gente que lê o livro, a gente que tinha uma expectativa maior, a gente que não é criança, vamos dizer assim, eu acho que ficou um pouco prejudicado em relação a isso, porque foi um filme que ficou um pouco infantil até na própria linguagem, na forma de demonstrar e mostrar as coisas que acontecem com as crianças ao longo do tempo. Fiquei um pouco incomodada com o final. Não que o final do filme tenha sido um final ruim, longe disso, porque eu realmente adorei o filme. Fazendo, claro, algumas observações e tomando tudo em suas devidas proporções, foi um filme que me agradou muito. Mas no final me deixou um pouco, sei lá, não sei como descrever, mas eu fiquei um pouco chateada com o final, porque eles realmente deram um final para a história. E aí no livro, quem já leu sabe que não fica um final propriamente dito. É um final que te deixa margem para outros livros, que aí a gente vai ter o Cidade dos Etéreos e a Biblioteca de Almas, né? Mas é um final que
não termina a história ali, é um final que não encerra o que aconteceu no livro naquele momento. E no filme não, no filme eles fizeram isso, eles começaram a história em um momento e eles encerraram a história em outro momento. E aí, durante o filme, eu tava até comentando com o Paulo as coisas que iam acontecer e não acontecia nada daquilo. Eles reinventaram a história, eles colocaram um ponto final e fica aquela sensaçãozinha de que a gente não vai ter outros filmes da série. Então isso me incomodou muito, até porque eu acho que o final do filme foi bom, mas o final do livro era muito mais interessante, porque a gente podia até mesmo imaginar o que ia acontecer, a gente podia colocar nossa cabeça para pensar e saber como eles iam sair daquela situação e como que as coisas iam se desdobrar no outro livro. Inclusive, na minha opinião, eu tô na metade de Biblioteca de Almas, mas eu ainda considero Cidade dos Etéreos como o melhor livro da série. Inclusive, eu acho que foi um livro que teve muito mais ação. Então, eu acho que se eles tivessem deixado esse espaço aberto no primeiro, pra gente ter uma segunda adaptação que fosse um pouquinho mais fiel ao livro, eu acho que a gente ia perdoar os pequenos deslizezinhos que Tim Burton deu com esse primeiro filme. É a minha opinião. Falando sobre as coisas que eu realmente gostei no filme, eu queria dar um abraço lindo e, sabe, aquele abraço assim do fundo do coração e dizer eu te amo pra Eva Green. Eu adorei a Senhorita Peregrine dela, eu acho que conseguiu ficar o mais próximo possível que a adaptação proporcionou da Senhorita Peregrine do livro. Gostei muito da caracterização dela, achei que ficou muito legal a questão da roupa dela ser azul, o cabelo dela ser azul e da própria ave ser azul. Eu acho que, falando semioticamente, eu acho que ficou uma coisa muito legal. E achei que a atuação dela ficou ótima, ficou muito, muito boa. Achei que o próprio Asa, achei que ele foi um bom Jake, mas achei que ele, do Jake do livro pro Jake do filme, eu acho que foi um pouquinho mais bobo, entendeu? Eu acho que o Jake do livro era um Jake mais espertinho, um Jake mais ativo, vamos dizer assim, enquanto o Jake do filme era um Jake mais Maria vai com as outras, um Jake que fazia o que precisasse ser feito ali, sem pensar em outras coisas, sem pensar em outras atitudes e tal. Gostei muito dos etéreos, como eles representaram, mas eu achei que, como eu já disse, que ficou um pouco infantil. Eu acho que ele podia ter feito uma coisa mais amedrontadora. Uma coisa que eu gostei muito do final, que eu não gostei do final, mas eu gostei disso, foi em relação à peculiaridade dos acólitos, que eles conseguiram mostrar e não ficou só aquela coisa focada na peculiaridade das crianças especificamente. Então a gente viu que tinham outras pessoas peculiares que faziam outras coisas, que tinham outras atividades, outras peculiaridades dentro do filme. Eu acho que Enoch foi um personagem que eu me surpreendi. Achei que não ficaria tão chato quanto ele é no livro. E ficou. E eu achei muito fofinho quando ele se declara pra Olive. Mas achei meio, sabe, desconexo, porque em momento nenhum no livro você tem outro romance além do romance meio camuflado de Emma e de Jake. Mas eu gostei, não sei. Não tenho uma opinião formada sobre isso, mas acho que quebrou um pouco o clima, assim, do filme. Não sei, tu tem uma opinião formada sobre isso, mas enfim. Então, gente, eu acho que é isso. Essas são as minhas impressões sobre o filme. Em resumo, eu gostei. Achei que eles podiam ter feito coisas mais relacionadas ao livro mesmo, não ter fugido tanto assim. Mas eu gostei da adaptação, eu acho que foi uma boa adaptação e eu não sei realmente se foi um filme da volta de Tim Burton. Não sei se é um filme que a gente pode dizer que realmente ele voltou e se reafirmou como grande diretor, como eu li em alguns sites e em algumas críticas, mas eu acho que ele conseguiu cumprir com o propósito dele e deu visibilidade para a história de Ransom Riggs, que é muito legal. Mas se eu fosse recomendar, eu recomendaria a vocês que lessem o livro e só depois assistissem o filme, porque eu acho que o filme meio que deixa a desejar e pode não te despertar muito a vontade de ler o livro. Então leiam o livro antes de assistir o filme. E se eu tivesse que classificar,
eu acho que eu daria uma nota mais ou menos uns 8,5, porque eu acho que eles podiam ter inserido algumas cenas do livro, algumas coisas a mais que tinham no livro. Eu realmente acho que eles podiam ter deixado o final mais aberto, não ter fechado tudo assim. E também por conta da troca dos poderes, que é uma coisa que eu vou continuar falando, eu vou morrer falando. Mas, no fim das contas, foi um filme muito legal. Eu acho que é um filme muito divertido de você assistir numa tarde de sábado, numa tarde chuvosa, um dia que você não tem muita coisa pra fazer, ou pra você assistir com os seus amigos. Eu acho que é um filme bem divertido, mas infelizmente não acho que seja um filme que a gente tire uma lição muito grande. Eu acho que do livro a gente até consegue, porque acho que a gente pode pensar naquela questão de que as pessoas serem excluídas porque são diferentes, ou do bullying que o próprio Jake sofre de não ter amigos, da solidão, sei lá, alguma coisa assim. Enquanto que no filme eu acho que não ficou muito explícito isso não. Eu acho que eles deixaram isso um pouquinho a desejar, mas mesmo assim é um filme bem divertido e um filme muito legal. Então é isso, gente. E a gente vê eu vejo vocês em outros Cine Palavras, eu vejo vocês em outros filmes. E fiquem ligados no blog, porque em breve a gente vai ter novidade relacionada ao Lar das Crianças Peculiares. Sim! Então é isso, tchau!